Vamos continuar com calorimetria, agora vamos falar de calor sensível. Então, calor tem dois tipos e a gente vai começar a falar do primeiro, que é o calor sensível. Esse calor a gente chama de sensível porque aqui, na calorimetria, na física térmica de modo geral, a grandeza que a gente mede ou que a gente trabalha para medir é a temperatura. E esse calor sensível, ele está envolvido com a variação da temperatura ou com a mudança na temperatura. Então a gente diz que ele é sensível porque é aquele calor que a gente sente. Como assim? Lembra lá, né? O corpo de maior temperatura cede energia térmica para o corpo de menor temperatura, e essa energia térmica em trânsito é o que a gente chama de calor, ou seja, está indo o calor do cara de temperatura maior para o cara de temperatura menor. O que vai acontecer? Se esse sujeito aqui perdeu o calor, ou seja, ele deu calor para o outro amigo, se o vermelhinho, que era a maior temperatura, cedeu energia para o verdinho, que é a menor temperatura, então o que vai acontecer? A temperatura dele vai diminuir. Então, todo cara que perde calor, né, a temperatura diminui. Né? E, analogamente, o que vai acontecer com o cara que ganha calor? Ou seja, se esse cara perdeu o calor e diminuiu a temperatura dele, esse cara que ganhou calor vai ter que a temperatura... Vai o quê? Vai o quê? Fala aí, Henrique. Vai o quê? A temperatura vai aumentar, tá? E assim, é claro que vai acontecer um momento, porque se esse cara está na temperatura maior e esse cara está na temperatura menor, enquanto a temperatura desse sujeito vai diminuir e a do outro vai aumentar, vai chegar uma hora que eles vão ter a mesma temperatura, ou seja, vão atingir o que a gente chama de equilíbrio térmico. Quando eles alcançam a mesma temperatura, o que acontece? O que acontece? Para de trocar calor, porque o calor só vai de um lugar para o outro enquanto tiver energia, enquanto tiver temperatura diferente. Tranquilinho? E é óbvio, a gente tem como quantificar essa energia que sai de um cara para o outro. Como é que a gente faz essa quantificação? Vamos dar uma olhada, pensa comigo, e aí tu vai usar a tua experiência lá da tua casa. Né? Se você tem um copinho de água pequenininho e uma bacia d'água, uma panelona de água, e aí você vai deixar no fogo para botar isso para ferver, para botar isso para esquentar, para fazer aquele macarrão gostoso. Né? Você concorda que esse copinho de água aí dá para fazer um macarrão, né? Dá de repente para fazer um chazinho, né? Esse copinho de água, ele vai aquecer muito mais rápido do que o panelão de água? Claro que vai, né? Por quê? Porque ele precisa de menos energia para alcançar uma temperatura porque tem menos água. Da mesma maneira que uma panelona de água precisa de mais energia, precisa ficar mais tempo no fogo. Então, esse calor que a gente chama de sensível, ele vai ser diretamente proporcional à massa do corpo que a gente está trabalhando aqui. Então, vamos colocar aqui uma setinha para dizer que essa massa é relevante. E, diferente do Sistema Internacional de Unidades, aqui a gente vai trabalhar mais com a grama. Ou, mentira, o grama, né? Que é a nossa unidadezinha de temperatura de massa aqui da calorimetria que mais vai aparecer. E aí você pensa, né? Toda vez que aparecer em quilograma, aparecer em outra unidade, você vai transformar para grama. Analogamente, você deve já ter notado, quando você está mexendo na cozinha, se você pega um copo de água, bota uma colher de metal dentro, deixa essa água ferver, depois tira isso com a luva, né, para não machucar a mãozinha, vai pegar a colherzinha, vai botar na pia, vai botar o copo d'água na pia e vai para o seu quarto para fazer qualquer coisinha. Volta lá 10 minutos depois, né? Encosta um pouquinho na água, você vai ver que a água ainda está bem quente. O garfinho já vai estar bem geladinho. Por quê? Porque, olha só, cada material, né, ele precisa de uma quantidade de calor para aumentar a temperatura por unidade de massa. Né? Se eu pego 1 quilograma de água e 1 quilograma de metal, é mais fácil aquecer 1 quilograma de metal. Isso tem a ver com a composição do material, tipo da substância. Essa grandezinha, que a gente vai usar esse Czinho aqui para especificar, é o que a gente vai chamar de calor específico. O calor específico, ele tem a ver com a substância. E é por isso que quando você vai para a praia, você chega às vezes de manhã cedo, não é de manhã cedo não, mas tu chega lá 9 horas da manhã na praia, a areia da praia tá pelando, você tem que andar de chinelo, senão você queima o seu pé. Aí quando você vai lá, poxa, eu vou dar aquele mergulho agora, vou molhar meu pé para aliviar um pouco esse calor todo, a água tá gelada. Por que a água fica gelada se a areia tá quente?
Só que o calor específico da areia é muito menor do que o calor específico da água. Ou seja, a areia precisa de menos energia para aumentar a sua temperatura, enquanto que a água precisa de mais energia para aumentar a temperatura. A água, para esquentar, precisa ficar o dia inteiro no sol. A areia não. No iniciozinho ela já esquenta. E aí o que acontece? No final da tarde, já quando baixou o sol, a areia fica gelada rapidinho, enquanto que a água fica morninha por muito mais tempo. Essa grandeza calor específico, ela tem uma unidadezinha que é uma composição das outras da equação. É caloria por grama grau Celsius. É a que a gente mais usa. Lembra de grau Celsius lá das nossas escalas termométricas. Aí agora, eu quero que você dê uma olhadinha e pense comigo. Se eu quero esquentar a água só um pouquinho, né? E quero esquentar a água, deixar ela bem quente, o que vai precisar de mais calor? O que vai precisar ficar mais tempo no fogo? Aquela quantidade, aquela variaçãozinha de temperatura, eu quero deixar esse copinho d'água aumentar os 10 graus ou aumentar 80 graus? Você concorda comigo que para aumentar muito a temperatura tem que dar muita energia para as moléculas agitarem bastante? Ora, porque a variação da temperatura ela também vai ser relevante, ela vai ser proporcional à quantidade de calor que você vai dar para o cara. Então esse amiguinho daqui, que é o delta-teta, é o que a gente chama de variação da temperatura. E que unidade você vai usar isso daqui? Vou até abreviar a temperatura aqui. É o que você chama de grau Celsius na equação. Ou seja, o teu calor que você vai usar em caloria, que é aquela unidade que a gente falou lá na outra aula de definição de calor, vai depender, vai ser proporcional à massa da substância, vai ser proporcional ao calor específico e proporcional à variação de temperatura. E essa vai ser a equação que você vai usar quando você precisar trabalhar com calor sensível. Vamos fazer esse probleminha aqui para a gente entender mais ou menos como é que funciona. Olha só o enunciado. Um corpo de massa igual a 100 gramas e calor específico 0,2 caloria por grama grau Celsius recebeu 2.000 calorias quando encontrava-se a uma temperatura de 30 graus Celsius. Qual será a nova temperatura do corpo após receber o calor? Ora, vamos usar aquela equação ali. Eu sei que o calor é igual a massa vezes calor específico vezes delta-teta. O pessoal gosta de chamar de quimicão, ou se você usar o delta-teta, em vez de usar o teta para temperatura, usar o T, é o quimacete ou MCAT. Tanto faz como você quer abreviar, isso não é importante para você tentar fazer a questão, não. Mas vamos identificar as grandezas. Primeiro, esse sujeito recebeu 2.000 calorias. Então, esse valorzinho aqui vai ser o teu Q de calor. Você vai botar lá no Q de calor 2.000. Agora, olha só. Ele falou que esse corpo tem 100 gramas. 100 gramas é a massa do sujeito. Então, aqui eu coloco 100 gramas. O calor específico é o quê? O Czinho da fórmula. Você vai botar lá 0,2. E você sabe que o delta-teta, né? Vamos colocar aqui com outra cor. O delta-teta é a temperatura final menos a temperatura inicial, né? Então, a temperatura final é o que eu não sei. A temperatura inicial eu tenho, que é quanto? 30 graus Celsius. Então, o que eu vou colocar agora aqui no meu delta-teta? Eu vou deixar meu teta final, que eu não sei ainda, menos 30 graus, que é a minha temperatura inicial. Ora, vamos fazer essa conta aqui, ó. O que vai dar 100 vezes 0,2? Vai dar 20? Então, isso aqui vai ser 2.000 igual a 20, que multiplica teta final menos 30. E aí você pode começar já cortando os zeros, né? Bota esse zero aqui com esse daqui. E aí o 2 vai estar lá dividindo. Tem 200 aqui, você divide por 2, essa conta é fácil. Vai ficar o quê? Vai ficar 100, que é igual a θF menos 30. Bom, se esse 30 daqui eu quero descobrir o θF, eu tenho que jogar o 30 para o outro lado. 30 que está aqui subtraindo, quando for para o outro lado, vai somando, não é isso? Então eu vou ter que o θ final vai ser 100 mais 30, ou θ final vai ser 130 graus Celsius. Tranquilinho? Então, a gente se vê na próxima, continuando falando de calorimetria.